Quero cumprimentar a deputada Regiane Dias, presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência. Em nome dela, também cumprimento os parlamentares e as parlamentares dessa Casa Legislativa. Faço uma saudação especial ao deputado Jorge Sola, que integra a Comissão de Saúde e é parlamentar desta casa, porque todo o processo de luta, e a gente chegou aqui hoje porque ele teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Porque quando o secretário de Saúde daqui do estado da Bahia, ele iniciou o diálogo com as pessoas com albinismo na Bahia, no sentido de construir um programa estadual de atenção à saúde que foi aprovado em 2010 pela Comissão Intergestora Bipartite, e a partir deste programa a gente começa todo um processo de construir, junto com o Estado, uma política de cuidado para as pessoas com albinismo. Além disso, no estado de Alagoas, também cabe ressaltar o trabalho que a deputada Tereza Nelma iniciou enquanto vereadora e enquanto deputada estadual, e que hoje integra essa comissão de pessoa com deficiência. É importante a gente ressaltar, porque a sensibilidade para tratar da questão do albinismo, infelizmente, ainda envolve poucos parlamentares e poucos legisladores. Então, precisa ressaltar, destacar aquelas pessoas que, pelo menos que a gente tem conhecimento, iniciar esse trabalho, embora que a gente sabe que muitos parlamentares tiveram muitas iniciativas ao longo desses anos, tentando regulamentar uma política para as pessoas com albinismo. Infelizmente, a dificuldade é que os parlamentares têm limitações constitucionais e esses projetos, a maioria dos projetos, na sua grande maioria, foram engavetados ou foram arquivados por serem inconstitucionais. Desculpa, eu fugi um pouco do protocolo, porque eu estou preocupado mais com o tempo. Eu queria trazer para a gente uma complementação das falações, porque a falação de Iquiero, de Júlio e dos integrantes do coletivo trouxeram grande parte do que eu ia colocar. Vou fazer uma complementação. A gente precisa compreender por que uma pessoa com albinismo precisa de política pública específica. Eu estive uma certa feita no Ministério da Saúde para discutir política específica para pessoa com albinismo e informado que o SUS já cuidava disso, já tem algum tempo. Não foi recente, já tem algum tempo. Por quê? Porque as pessoas compreendem que a pessoa com albinismo é igual a qualquer uma outra, e realmente é. Ocorre que o Brasil é signatário de vários pactos internacionais e várias conferências. E a primeira que o Brasil participou para discutir saúde foi a conferência que gerou o Pacto de Ottawa, no Canadá, e que se discutiu a saúde a partir do respeito à vida e a necessidade de garantir condições especiais para o autocuidado. Então, naquela época, os conferencistas entendiam que você precisa começar a ter condições de se entender enquanto pessoa e compreender que a sua saúde depende inicialmente de você próprio, não simplesmente de uma atitude de Estado ou de governo. Só que para que essa decisão possa ser consolidada, há necessidade de política pública específica. A pessoa com albinismo, ela é igual a qualquer uma outra, ela pensa, ela vive, ela ama, ela dorme, ela namora, ela faz tudo. Só que por conta da deficiência ou inexistência de melanina, que é proteína que dá cor à pele, a pessoa com albinismo se torna frágil por conta da sequela do albinismo. Se não houver cuidado prévio desde o nascimento, para que os pais da criança com albinismo tenham consciência do que é ter um filho com albinismo
e passe a tratá-lo a partir daquele momento no berçário, essa pessoa com albinismo, ela começa a partir dali a se fragilizar, porque ela não vai, nem os pais e nem ela vão compreender que precisa se tratar, se proteger do sol, usar equipamento, usar protetor. Agora, imagine as pessoas que vivem na zona urbana, principalmente no Brasil, que é um país tropical, e que a gente está sempre exposto ao sol, e que não tiveram toda essa proteção, essa informação. Eu sou pessoa com albinismo, mas vim me descobrir com albinismo aos 20 anos de idade. E com 20 anos de idade eu já tinha tomado todo o sol necessário. Então, se eu tivesse tido a oportunidade, eu e como qualquer uma outra, todas as pessoas com albinismo, de saber que não poderia fazer isso, se eu tivesse, meus pais, tivesse acesso ao neonatologista, aos médicos da maternidade e aos demais profissionais para orientar a necessidade de proteção, eu não estaria hoje com várias mutilações no corpo. Eu e como muitas outras pessoas com albinismo, porque o efeito do sol, ele é retardado, ele é tardio, e ele só aparece depois de 10, 15 anos. Então, muitas pessoas que hoje estão jovens e que não sentem o sol tanto quanto uma pessoa adulta, só vai perceber mais tarde, porque o efeito é danoso. Bom, acontece que a falta de política pública, e aí os meus antecessores já informaram que não existe censo. Infelizmente, o gestor público acha que para fazer política pública depende de saber quantos votos isso vai resultar. E esquece que o SUS tem um princípio básico, né, da garantia da equidade, além do que a Nereida acabou já de colocar, da integralidade. A pessoa com albinismo não depende só de saúde, ela depende de saúde, de educação, de geração de trabalho e renda, né, de habitação digna, de saúde, como todas as pessoas. Entretanto, como não tem nada, a gente precisa discutir prioritariamente aqui hoje a saúde, porque nós estamos tendo que testemunhar pessoas com albinismo morrendo aos 30 anos, 35, 36 anos, estupidamente por câncer de pele, em pleno século XXI. Por quê? Porque os governantes, os gestores públicos, ainda não tiveram a sensibilidade de compreender que o Estado tem a responsabilidade de preservação da vida, que é o primeiro direito assegurado da Constituição Federal de 88. Em que pese existir esse direito na Constituição, como a doutora Renata colocou mais cedo, as pessoas com albinismo só têm acesso à rede pública de saúde através da rede especializada, da rede de média e alta complexidade. O que tem feito com que muitas pessoas, quando chegam, se você vai para média e alta complexidade, você vai cair na mão do cirurgião para cortar. Então, o Brasil tem alguns programas, algumas iniciativas estaduais, que foram citadas aqui, acho que por Nereida também, que é o ProAlbinos, de São Paulo, as ações aqui na Bahia do Estudo de Cegos, que tem um ambulatório de dermatologia e oftalmologia, tá? Eu acredito que pode haver em algumas universidades, em Alagoas também já tem uma iniciativa, só que a gente precisa pensar o seguinte: essas iniciativas que existem na Bahia, em São Paulo e Alagoas, e pode existir em outros estados, são iniciativas de média e alta complexidade. As pessoas, quando chegam nessas unidades de saúde, elas já estão sequeladas, já estão com lesões malignas ou pré-malignas para serem cortadas, serem estipadas ou serem tratadas. Além do que, o SUS não tem terapias, deveria implementar no sistema, ainda não tem terapias alternativas ao bisturi, tanto elétrico quanto bisturi cirúrgico. Então, a gente precisa... A ideia, deputada, nessa conversa inicial aqui, é para que o legislativo comece
Joselito, me parece que foi a sua internet. Joselito, voltou, né? Estão Só me para ouvindo? concluir. Sim. Vou concluir. Então, é o seguinte, o projeto de lei 7762, que é o ponto mais importante para a gente tratar nessa audiência, além de tudo que a gente tratou, é porque ele, embora não seja o ideal, deputada, porque a gente precisa de uma lei mais integral, mas ele dá o pontapé inicial para que estados e municípios implementem políticas públicas, implementem linhas de gestão do cuidado. Essa conversa que nós começamos com o Ministério da Saúde, que a gente espera que se conclua com a publicação da portaria, ela é extremamente importante para que os municípios não utilizem mais a inexistência de legislação para implementar a política pública. E para finalizar, colocar aqui. Oi? Travou? Estou te ouvindo. Pode concluir. Ok. Colocar que a gente precisa, essa audiência não dá conta de discutir todos os problemas, mas ela é o início de um diálogo, a gente tem essa expectativa para que a gente continue tratando as questões que são inerentes e necessárias. Não há mais justificativa para que esse projeto esteja na Comissão de Constituição e Justiça desde 2017. Desculpa, era outro Só para fechar, deputada. Sim. Vamos concluir, sim. Só para concluir. O projeto ele chegou em 2014 no Senado. Ele é um projeto de iniciativa que foi de iniciativa do senador Eduardo Amorim de Sergipe. Foi aprovado por unanimidade na comissão, no Senado Federal, e veio para tramitar na Câmara em regime de prioridade. Já passou por duas comissões, a de Seguridade, Saúde e Família, e a de Finanças e Tributação. Ele não passa pelo plenário, pelo que eu percebi do regimento. Após a comissão ACCJ, ele vai direto para a sanção presidencial. Então, a gente precisaria ver o que é possível ser feito para que esse projeto ande. Ele está desde 2020 sem relator. Então, a gente pensar como é que pode botar para tramitar o projeto. E finalizando, agradecer a oportunidade e vamos continuar essa discussão, deputada. Obrigado pela sensibilidade e ter atendido o nosso pedido.